Oi, gente! Esperar vocês começarem a entrar na live. Aí, ó, já tem um já. Boa noite. Então, gente, paz. Boa noite, tudo bem? Então, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou primeiramente me apresentar. Eu sou a Adriele e a Igreja do Nazareno me convidou para estar ministrando a palavra hoje e é uma verdadeira honra poder estar aqui. Tenho uma história de muito carinho com a igreja e poder estar falando com vocês hoje o que Deus tem falado comigo também, ter essa troca entre nós é uma grande bênção. Tá? Então eu quero que a gente possa ter uma interatividade também. Vocês podem ir comentando durante a live, fazendo perguntas, se vocês quiserem, tá certo? Hoje eu quero conversar com você sobre invejarmos os filhos da desobediência. E esse termo, filhos da desobediência, é possível encontrar ele lá em Colossenses 3, no versículo 6, que fala sobre as pessoas que têm práticas e hábitos que desagradam a Deus e que são contrários à palavra de Deus. Mas hoje eu não quero falar sobre essa pessoa em específico, essa postura em específico. Eu quero falar sobre nós que somos filhos de Deus e às vezes nos colocamos em uma posição de invejar os filhos da desobediência e acabamos nos tornando também filhos da desobediência. Um grande exemplo que a gente tem na Bíblia sobre alguém que invejou um filho desobediente é a história do filho pródigo, lá dos evangelhos, que fala que um dos filhos ficou na casa com o pai, mas invejou depois o fato dele ter ganho parte da herança dele, poder ter ido embora, ter torrado todo o dinheiro e ter uma casa para voltar depois, e o pai tratar ele como um filho amado. O filho pródigo não é só aquele que foi embora, mas foi também aquele que ficou com o pai sem realmente querer estar ali, sem realmente querer ser obediente ou sem realmente amar o pai dele. Então hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre momentos da nossa vida em que começamos a comparar a nossa história com a história de pessoas que não temem a Deus e começamos a nos comparar e invejar os filhos da desobediência. Nós estamos numa fase, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você pegar a tua Bíblia, tá? Para que a gente possa ler alguns versículos hoje. Porque palavra de Deus sem estar fundamentada na palavra de Deus não é palavra de Deus, tá certo? A palavra não provém do Senhor. Então a gente sempre tem que ter uma pregação fundamentada na palavra de Deus, amém? Nós estamos numa fase em que o ano mal começou e fomos sujeitos a novas regras, a novas escolhas, a novos planos. E daí agora nós temos que nos adaptar a regras que às vezes chegam a ser cansativas, que chegam a ser frustrantes. E eu não sei você, mas eu tô numa fase de que eu tô brincando assim de falar que é uma fase de realinhamento, uma fase de reavaliar algumas escolhas, reavaliar algumas posturas, reavaliar talvez alguns sonhos e algumas expectativas que eu tive para esse ano de 2020 que foram mudadas ou que eu tenho para a vida mesmo, como se fosse um detox. Então, esse tipo de detox é muito importante, é muito saudável, né? A gente fazer esse balanceamento assim, para saber o que
a gente quer manter e o que a gente quer descartar da nossa vida. Mas o detox também não é só sobre descartarmos coisas da vida ou pessoas e sonhos da nossa vida, né? O detox fala muito sobre realocarmos as coisas e as pessoas, a gente saber qual é o valor daquilo, qual a importância, qual é o espaço daquilo na nossa vida e qual é o espaço que aquilo deveria ter na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 11, 28, quando está falando sobre a ceia do Senhor, tem uma parte do versículo 28 que fala: examina-se o homem a si mesmo. Isso é muito precioso, porque é muito importante você contar com um amigo confiável que você possa pedir conselhos e ele dar um puxão de orelha. É muito precioso você contar com algum pastor, com o teu terapeuta, mas você pode ouvir todas as pregações, todas as palavras, pode receber todo o direcionamento e conselho do mundo. Se você não examinar-se a si mesmo, se você não prestar atenção nas tuas posturas, nas tuas escolhas e corrigir elas, ninguém vai conseguir te ajudar, nada vai conseguir te ajudar, nem o conselho mais precioso vai conseguir mudar a tua vida se você mesmo não se observar e se corrigir. Então, volte e meia, não só nessa virada de ano, mas volte e meia, você chegar, se colocar e pensar no porquê você faz o que você faz. Quais são os valores daquilo na sua vida? Por quê? Quais são as suas intenções? Onde você quer chegar com aquilo? E talvez descartar algumas coisas, talvez colocar algumas coisas que você sente necessidade que está faltando. É muito precioso você sempre fazer isso, com certeza. Mas hoje o que eu quero conversar com você é sobre algumas coisas que a gente não deveria colocar em dúvida, que a gente não deveria abrir possibilidade para o nosso coração se inclinar em dúvida, tá? E para isso vamos começar abrindo em Gênesis, tá bom? Pega a tua Bíblia aí. Abre em Gênesis, capítulo 3, e a gente vai começar a ler a partir do versículo 1 mesmo, tá? Primeiro livro da Bíblia. Se você puder agora fechar os olhos, para você se concentrar mesmo, a gente vai fazer uma oração para que o Espírito Santo possa usar a minha vida, que o Espírito Santo possa ir também falando com você. A palavra de Deus nunca é unilateral, nunca é uma pessoa só falando e você tendo que engolir tudo, tá? Você escuta essa pessoa, mas você vai também tendo esse diálogo interno, lembrando de coisas que você já sabe, lembrando de coisas que você viveu durante o dia. Então, que a gente possa ter esse diálogo também. Enquanto eu vou pregando, o Espírito Santo vai falando comigo e vai falando com você através de tudo que ele já te deu, tá certo? Então, eu peço que agora, se você conseguir fechar os olhos para que a gente possa se concentrar e o Espírito Santo falar conosco através dessa palavra, que seja uma live proveitosa para todos nós, amém? Pai Santo, muito obrigada, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, falando, Deus, da Tua palavra, Senhor, recebendo talvez um direcionamento, Deus. Senhor, muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem pelas nossas vidas, Paizinho. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor continua revelando a Tua palavra, esclarecendo a Tua vontade, realinhando a nossa vida, Deus, ao que o Senhor quer. Obrigada, Pai, talvez pela mudança de planos que nós temos vivido, Senhor. Não tem sido um tempo fácil, Pai Santo, inclusive nesse tempo de pandemia, Pai. Tem sido um tempo triste às vezes, Pai. Muitas pessoas têm sofrido, talvez algumas pessoas não tenham sentido tanto, Pai, mas outras, Senhor, têm sofrido luto, Senhor, têm sofrido com medo, com ansiedade, Deus. Talvez de perder o emprego, de ser atingido pela doença, ou talvez teve a perda de um familiar, Pai Santo.
Eu peço, Deus, que o Senhor esteja acalentando cada coração, Pai, que o Senhor possa estar falando com os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, não só através dessa live, Deus, mas também através, Senhor, de outros conteúdos. Muitas igrejas, Senhor, têm produzido conteúdo, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, falar com todos os teus filhos, Senhor, e colocar no nosso coração qual é a tua direção e a tua vontade, Pai. Colocar no nosso coração a paz que excede todo entendimento também, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos a nos perder nas nossas dúvidas, Senhor, abrindo mão daquilo que Deus quer nos dar, Senhor, para nos comparar, Deus, com vidas, Senhor, que não vivem no centro da tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, Paizinho. Obrigada por falar conosco, Pai. Amém? Então, beleza. Abre lá em Gênesis, capítulo 3. E a gente vai começar a ler a partir do versículo 1. E o texto diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Mas a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comer, os olhos de vocês se abrirão como Deus, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, de se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E aqui a gente pode ver algumas verdades muito preciosas para a gente levar para toda a nossa vida. Aqui a gente está num contexto que Eva e Adão estão no Jardim do Éden, em plena comunhão com Deus, e Deus fala que eles têm acesso a comer de todas as árvores, a não ser aquela que estava no centro do jardim. Uma ordem clara foi dada. Então a serpente vem distorcer a ordem dada por Deus. E ele faz uma pergunta totalmente distorcida para Eva, e a Eva responde exatamente aquilo que Deus tinha mandado. Então mostra que Eva sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Mas daí a serpente, ela manipula a verdade, ela distorce a verdade. E ela fala que, obviamente, eles não vão morrer. É porque Deus não quer que eles comam daquele fruto para que eles não sejam parecidos com Deus e tenham o mesmo acesso e o mesmo conhecimento que Deus. Então, o que a serpente faz? A serpente coloca em dúvida a palavra de Deus e a serpente coloca em dúvida quem Deus é. E a gente vê o reflexo da dúvida da palavra de Deus e dúvida da intenção do que Deus realmente quer fazer nas nossas vidas, de quem Deus realmente é, carregando dentro do ser humano para sempre. Porque para sempre a gente fica nessa dúvida se a gente está fazendo certo em estar servindo a Deus. Toda a humanidade sofre de saber se a intenção de Deus é realmente verdadeira, se ele é realmente bom, e fica nesse questionamento, e muita teologia é feita em torno disso, e muito conteúdo é feito em torno disso, se Deus realmente é real, se Deus realmente é tão bom assim, se Deus realmente ama tanto assim a humanidade. Então, naquele momento, Satanás implanta uma coisa que acaba sendo carregado no coração humano por muitos e muitos anos, e a humanidade carrega e vai passando para outros e para outros essas dúvidas acerca da palavra de Deus, acerca de quem Deus é e acerca da intenção de Deus. E daí o que acontece? Outra mentira, que se você tem uma visão incompleta sobre a morte, você pode achar, a partir desse versículo, que a serpente, na verdade, foi uma amiga muito sincera. Porque ele falou que os humanos não morreriam a partir do momento que comeria daquela semente. E eles realmente não morreram de primeiro momento.
Mas não é verdade. Dentro da teologia, a gente compreende a morte, a gente divide a morte de 3 formas. Que seria a morte carnal, que é a perca da vida humana ou de algum ser, né? Ele perde a vida e morre. Tem a morte espiritual, que é a separação da comunhão que o homem tinha com Deus, que foi o que aconteceu aqui no Jardim do Éden. E tem a morte eterna. E a morte eterna, ela é consequência da morte espiritual. Então, o ser humano foi separado e ele só pode ter comunhão novamente com Deus através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o príncipe da paz, é aquele que restaurou uma comunhão uma vez perdida. Então, se o ser humano não tem essa comunhão com Deus restaurada, a partir do juízo final, ele nunca mais vai conseguir ter proximidade com Deus, ele vai perder essa oportunidade de comunhão para sempre. Então, são essas 3 mortes possíveis: a morte carnal, a morte espiritual e a morte eterna. O juízo final, ele não vai vir te afastar de Deus. Ele só vai vir completar aquilo que você já está vivendo. Se você já está vivendo próximo de Deus, então você vai viver próximo dele para sempre. E se você já está vivendo distante de Deus, então isso também vai ser decretado e o teu distanciamento de Deus vai ser eterno e não vai ter mais possibilidade de aproximação. Então, assim, a primeiro momento você pode ler esse versículo e pensar, beleza, a serpente foi sincera, ninguém aqui morreu, ela comeu do fruto, continuaram vivos, e Deus passou pano, assim, deixou quieta a situação. Não é verdade, porque a partir do momento que houve a desobediência da Eva e de Adão, houve uma separação e a morte espiritual aconteceu. E o único depois que conseguiu absolver esses 2 criminosos e a humanidade toda foi Jesus Cristo na cruz. Outra postura que a gente consegue ver aqui também é o versículo 6. Ele é muito detalhado quando fala que a Eva prestou atenção no que a serpente disse, a Eva concordou, assumiu aquilo como verdade e começou a olhar para a árvore e pensar: nossa, eu acho que vai valer a pena porque ela é muito bonita, porque parece ser um fruto muito gostoso e ainda eu vou ter o que eu quero, então vale a pena. Novamente a gente entra nessa questão que eu estava conversando com você alguns minutos atrás sobre balanceamento. Sabe, nesse momento assim de reflexão, que você para e pensa, será que isso está valendo a pena? Ou não está valendo a pena fazer? Será que eu vou lucrar alguma coisa com isso? Ou não lucrar com isso? Mas tem coisas que não podem ser colocadas em avaliação, certo? E o teu relacionamento com Deus não pode ser colocado em avaliação. Tá, Adri, então você está me dizendo que eu não posso avaliar minha relação com Deus? Tá, querido. Tem uma parte dessa relação com Deus que você pode avaliar. Você. Porque se tem alguma coisa errada, estragada nesse relacionamento entre Deus e você, essa parte só pode ser você. Porque Deus é perfeito. Então, se tem uma parte que você realmente tem que avaliar, são as tuas posturas, o quanto você tem vivido a palavra, o quanto você tem se dedicado, né? O quanto você conhece de Deus, o quanto você maneja a palavra de Deus. As tuas posturas sempre têm que ser avaliadas. Mas quem é Deus e a autoridade da palavra dele nunca pode ser colocada em dúvida na sua vida, porque vai acontecer como Eva. Se você começa a colocar Deus e a palavra dele em dúvida, a promessa dele da sua vida, o propósito dele, a ordem que ele te deu em dúvida, então você vai se distanciar de Deus, você não vai conseguir mais corrigir nada, você só vai perder essa comunhão, tá certo? Então, eu quero conversar com você sobre isso, sabe? Sobre a partir do momento que a gente começa a comparar a nossa vida, que devia ser de obediência, que devia ser de devoção a Deus, com a vida daquele que não tem sido devoto a Deus, que não tem se comprometido com Deus, a gente começa a perder o foco. Porque entendam o seguinte: há uma diferença entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus.
Mas também há a diferença entre aquele que conheceu a Deus de perto e escolheu abandonar a Deus. E a gente corre esse grande risco da apostasia se a gente começa a comparar a nossa vida de devoção e dedicação de amor a Deus com a vida daquele que nunca nem conheceu a Deus. Você entende que é uma comparação injusta? Porque são estilos de vida totalmente diferentes, são estilos de vida que se contrariam totalmente, que nunca deviam ser comparados. A gente já tem que ter muito cuidado em comparar nossa vida com outros irmãos na fé, que Deus reservou algo muito específico para você. Outro termo da teologia que eu posso trazer aqui para você também é que existe a revelação geral e a revelação específica. E Deus tem um propósito geral para os filhos dele, né? Deus tem um propósito que todos conheçam a Jesus, que todos se aproximem de Jesus, que todos conheçam a fundo a palavra de Deus, que todos preguem o evangelho, façam discípulos. Mas Deus tem também uma revelação muito específica. A forma como você vai conhecer a Deus, se aproximar de Deus e pregar o evangelho é totalmente diferente da forma como eu vou me aproximar de Deus e pregar o evangelho, entende? Então, você tem que saber qual é o propósito que Deus tem para você e não se comparar nem com teu irmão na fé. Uma coisa bem diferente é você se motivar por um irmão, você se inspirar em um irmão. Como a palavra de Deus mesmo diz, né? Paulo dizia, sede meus imitadores. Mas é no sentido de você se inspirar, porque Paulo também era humano. Também era perigoso a gente, só ver ele como um exemplo de toda a verdade. E a palavra de Deus, quando fala sobre santidade, fala sobre a gente ser parecido com Jesus, ele coloca uma expectativa muito alta, assim. Ele fala, sede santos como Deus é santo. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Ele não pode ficar perdendo tempo se comparando, nem com os nossos irmãos na fé. Muito pelo contrário, seria muito pior ainda a gente se comparar com aqueles que nem conhecem a Jesus, que nem foram salvos por Jesus. Certo? Eu quero agora que você abra a tua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Amém? Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Deus está falando. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntaram, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Do que nos adianta seguir os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Vamos parar aqui por enquanto. Aqui a gente está vendo a história sobre pessoas que conheceram a Deus, que serviam a Deus e que começam a falar uns aos outros que é inútil servir a Deus. Que não vale a pena servir a Deus, que adianta a gente ficar aqui, tentando se corrigir, chorando diante do Senhor, pedindo perdão. Do que adianta a gente estar vivendo com Deus se aqueles que desobedecem a Ele não estão sofrendo consequência nenhuma, eles afrontam a Deus e Deus não faz nada, então eles que são felizes. Pesado? E daí, a gente lendo esse texto, a gente consegue observar a mesma postura do filho pródigo lá, mas da versão do filho pródigo que ficou com o pai. Ele viu um filho desobediente, ele viu o quanto o pai dele sofreu porque o filho dele foi embora, o quanto esse filho não honrou a vida do pai porque pediu a herança e fugiu, o quanto ele sofreu lá também, né, comendo comida, querendo comer a lavagem dos porcos, de tanto que ele estava passando necessidade, sabe? E mesmo assim esse filho olhou com uma visão limitada
e falou, não, ele que foi feliz. Porque, ó, ele fez tudo que fez, aprontou tudo que aprontou, Deus ainda passou a mão na cabeça dele no final das contas. Deus, né? O pai lá no caso. E às vezes a gente olha dessa mesma forma. A gente olha as pessoas que estão fazendo o que quer, que são injustas, que são egocêntricas, que ferem as outras pessoas e que estão vivendo tudo que querem viver, estão conquistando tudo que querem conquistar e elas parecem ser muito felizes e muito satisfeitas e Deus não está fazendo nada a respeito. Então, por que que eu tô aqui me privando de fazer o que eu quero, tentando matar minha carne, tentando me corrigir e às vezes eu ainda sofro na mão dos outros e por que que eu tô fazendo isso? De que me adianta? É a mesma coisa que Eva fez. A Eva olhou para a árvore e falou: parece ter tudo que eu quero, parece valer a pena. Então a gente não pode fazer esse tipo de avaliação quando se trata da nossa vida com Deus. Porque vamos pensar o seguinte aqui. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente pega a palavra de Deus, começa a colocar ela em dúvida, começa a dizer que ela não é tão válida assim, que não está valendo a pena, a gente começa a perder a nossa fé na palavra de Deus. Só que a palavra de Deus também diz que a salvação vem pela graça por meio da fé. Então, se você está perdendo a tua fé, se você já não crê, então você já está se afastando de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela tem que ser autoridade na vida do cristão, ela tem que ser autoridade na vida daquele que ama a Deus. E outra coisa que é muito importante também, a palavra não afasta. Lá em João 14, se eu não me engano, a palavra fala que aqueles que me obedecem, esses me amam. Então, a obediência a Deus é uma prova de amor a Deus. Não tem esse afastamento entre amar e obedecer a Deus. É a mesma coisa. Então, se você ama a Deus, você tem que obedecê-lo. Mas a orientação de obedecer não é qualquer conselho, não é qualquer pessoa que vai saber nos direcionar. A palavra de Deus foi uma revelação dada por Deus para que a gente saiba o que Ele realmente quer de nós, o que Ele realmente deseja para as nossas vidas. E quando a gente começa a colocar em dúvida a autoridade da palavra de Deus e quem Deus é, qual é a verdadeira intenção dele, a gente está fazendo a mesma coisa que Eva fez. E a gente está se afastando. E daí, aqui também, Malaquias 3 ainda, a partir do versículo 16, diz assim: Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor escutou com atenção o que diziam, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que se lembram do teu nome. Eles são como a minha propriedade particular naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o filho que o serve. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Aqui a gente pode ver uma outra postura. Tem a postura daqueles que serviam a Deus e começam agora a falar que é cansativo servir a Deus. E depois tem essa postura dos filhos obedientes, que falam entre eles o quanto é prazeroso servir a Deus, o quanto Deus é fiel mesmo que as circunstâncias não apresentem agora, o quanto é alegre, o quanto Deus é bondoso, e eles falam entre si sobre Deus e eles lembram de Deus nas suas práticas, eles lembram de Deus, eles calam se precisam calar, eles agem se precisam agir, sempre considerando a Deus. A palavra de Deus diz também em Provérbios que aquele que teme o Senhor evita o mal. Então, se você lembra de amar a Deus, se você lembra de obedecer a Deus, você já evita de errar, você evita de magoar o outro, você evita também de se colocar em situações que vão te fazer mal ou vão causar mal para outra pessoa. E esse versículo está falando isso, daquelas pessoas que lembram de Deus antes de agir, que temem a Deus. E essas pessoas trocam conselhos uns com os outros, como eu e você estamos fazendo aqui. E sabe qual
qual que é a postura e como Deus enxerga esse tipo de pessoa que teme a Deus e que obedece a Ele, que ainda troca conselhos sobre como temer e obedecer a Deus, ele olha com alegria para essas pessoas, que é o que o versículo está dizendo aqui. Eles são como minha propriedade particular. E no dia do juízo final eu vou poupar eles como um pai poupa o filho que o serve, o filho que o obedece. Ele fala aqui no versículo que a gente é visto diante de Deus como um memorial, como se tivesse algo ali, lembrando a Deus da nossa existência, a nossa fidelidade, o nosso amor em temer, em amar a Deus, em nos comprometer, em achar que servir a Deus vale a pena, mesmo que as circunstâncias estejam viradas de ponta cabeça, nos faz ser um memorial diante de Deus, que faz ele lembrar ele de que nós existimos e de que nós estamos lá ainda firme amando ele. Ele não esqueceu de você. E ele vai lembrar de você. Ele não vai deixar passar. Ele está observando tudo. Quem acha que alguém consegue tá enganando a Deus, tá muito enganado. Porque é princípio da colheita, né? Aquilo que é plantado vai ser colhido. É lógico que a gente nunca tem que servir a Deus ou amar a Deus com medo ou porque no final vai valer mais a pena. É isso que eu tô tentando te explicar aqui. Não é para ser calculado. A gente tem que amar a Deus por confiar no que Ele diz. E às vezes práticas injustas ao nosso redor parecem que ninguém tá sofrendo as consequências, parece que a pessoa não tá recebendo aquilo que tem feito, não tem percebido o que tem feito. Mas eu te digo que a palavra de Deus é muito certa, é muito eficaz. Porque a partir aqui do versículo 4, do capítulo 4 de Malaquias, fala que um dia vai vir o sol da justiça, esse sol da justiça vai brilhar. Em Apocalipse também fala que um dia o cálice da ira de Deus será derramado pela terra e todos aqueles que afrontaram a Deus, que magoaram uns aos outros, que machucaram pessoas, que prejudicaram pessoas, eles acabarão por sofrer as consequências de todas as más escolhas que eles fizeram. E aqui o versículo do capítulo 3, a gente estava lendo, fala que aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, preocupados com o que Deus pensava, preocupados em fazer o certo, mesmo que o certo não valesse a pena, eles serão poupados por Deus, como um homem poupa o filho que o obedece. Então vale a pena a obediência, vale a pena, por mais desgastante que possa parecer, certo? E o capítulo 4 aqui, a partir do versículo 1, diz assim: Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. E daí ele diz no versículo 2: Mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos. Quando o sol da justiça vier, a justiça vai ser feita. Então, tem uma coisa também, né, que a gente tem que cuidar muito, assim, sobre essa questão de achar que Deus vai aplicar justiça só por causa de você. Teve uma vez que eu tava orando, né? Deus, eu quero, alguns anos atrás, Deus, eu quero que seja feita justiça, eu quero que o Senhor venha com juízo. E daí eu lembro do Espírito Santo falar no meu coração assim: você sabe que você vai passar por ele também, né? Eu fiquei, o quê? Porque às vezes a gente sai por aí achando que Deus concorda com a gente. Mas às vezes Deus não tá concordando com a tua postura, não. Deus, às vezes você também tem magoado pessoas, você também tem ferido pessoas, você também é uma pessoa que precisa passar por correção. Então, por isso que eu te falo aquilo que a gente começou durante a live, né? Sempre busque o alinhamento na vontade de Deus. Sempre saber quem você é, onde você tá,
onde Deus quer que você esteja, o que precisa ser cortado da sua vida, o que precisa ser crescer e florescer na sua vida, para que a gente realmente esteja obedecendo a Deus, porque às vezes a gente está enganado sobre o que é obediência a Deus, né? E quem serve a Deus somos nós, não é Ele que serve a nós, certo? Então a gente tem que sempre pedir para que Deus realmente faça a vontade dele na nossa vida e não a nossa vontade, para que a gente não seja, ache que somos servos de Deus quando nós não somos servos de Deus de verdade. Ser servo de Deus é uma coisa muito dura, não é uma coisa confortável. Senão a gente não ia ter essas falas aqui como tô cansado de servir a Deus. Porque é uma coisa, ó, uma coisa assim, ó, quando a gente pensa, né, o cristianismo, ele não passa muito a mão na nossa cabeça, né? O cristianismo é prova, que ó, é luta. Se tem uma coisa que te humilha, é o cristianismo, né? A palavra de Deus, assim, ela vive te quebrando, ela vive querendo que você melhore, ela vive querendo que você vai jogar fora tudo que tem de podre em você e seja renovado pela verdade, se corrija, quebre alguns hábitos, coloque outros hábitos na tua vida. Você vive em constante exercício, né? E é muito precioso. Às vezes pode parecer cansativo mesmo, como esses servos aqui que estavam falando, nossa, ó, tô exausto e parece que é inútil fazer tudo isso. Não é inútil, vale a pena. A gente tem diversos versículos na Bíblia falando que vale a pena. E não vale a pena porque no final você vai ser engrandecido. Vale a pena antes de qualquer coisa, porque Deus é real, porque Deus te deu a salvação. A salvação é algo precioso demais para a gente achar que valia a pena não ter tido essa chance. Você entende? Foi nos dado uma chance maravilhosa de poder sermos salvos e termos comunhão com Deus. Não vale a pena jogar fora pela nossa visão limitada, porque a gente comparar a nossa vida ou a gente começar a invejar a vida de quem não serve a Deus, é a gente achar que eles realmente estão felizes, que eles realmente estão no lugar certo. Isso, na verdade, não é uma realidade. E, amados, eu não tô nem falando daquele que não conhece a Deus, porque aquele que não conhece a Deus, a gente devia ter compaixão no nosso coração e sair assim, ó, pranteando, desesperado para que essa pessoa possa conhecer a Deus. Como Paulo diz, sabe? Eu creio no poder do Evangelho porque ele é poder de Deus para salvação, para libertação, para resgate do perdido. Então, ao tratar daquele que nunca nem conheceu a Deus, a gente só tem que ter compaixão e querer resgatar, querer que ele conheça a Deus porque é prazeroso, porque é a salvação dele, sabe? É o resgate dele. Ele vai se conhecer quando ele conhecer a Deus, ele vai ter a identidade dele formada quando ele conhecer a Deus. É bom demais conhecer a Deus. Mas eu não tô falando aqui pra gente começar a rejeitar, olhar para as vidas das pessoas que não servem a Deus. Eu tô falando aqui, infelizmente, às vezes, até para aquele cristão que já serviu a Deus e começou a fazer tudo errado e às vezes a gente pensa, poxa, será que eu não devo seguir esse caminho também? Ou talvez aquele irmão lá na igreja que não esteja se dedicando tanto como ele deveria e a gente vê nele exemplo de erro e começa a agir igual. Às vezes a gente está cedendo demais para os exemplos errados que a gente tem ao nosso redor e nos deixando influenciar pelos exemplos errados, sendo que assim como Eva, eu e você sabemos exatamente o que devia estar sendo feito, mas a gente tá lá, ó. Ah, mas aquele fulano ali tá fazendo, não tá dando em nada, né? Porque eu não posso tentar um pouquinho. E eu lembrei de uma música que agora o pessoal do louvor vai tentar hackear a conta e derrubar a transmissão. Mas é uma música que fala assim: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E daí, quando a gente tá lá no meio da empolgação do culto, né? Eu lembro de cantar assim: é,
Como que é o resto, gente? É... Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. E daí eu super cantava assim: os meus planos não podem ser frustrados. E daí, pra quem conhece a letra da música, sabe que o certo é os teus planos não podem ser frustrados. Porque, gente, eu lembro de um dia estar cantando essa música, né? E daí eu parei e pensei, Deus, mas não pode ser verdade essa letra. Eu tô. Tá certo isso? Daí eu procurei e não era, né? Obviamente não era a versão certa. É... Porque se você vive com Deus, uma das coisas que mais vão ser frustradas são os teus planos. Eu lembro de cantar essa música e de pensar, mas Deus, será que isso é verdade? Porque os meus planos, coitado, eles que lutem, porque são as coisas mais frustradas que eu já conheci. E é verdade, sabe? A gente tem planos frustrados demais, assim, e Deus não tá preocupado em fazer você ser bem-sucedido nos teus planos, sabe? Deus não tá preocupado em te agradar. Deus te ama tanto que o grupo de louvor tentou hackear e não conseguiu, hein? Perdão, gente, ó, queria dizer que eu não faço parte do grupo de louvor, hein? Não quero queimar vocês. E a gente pensar que a nossa gratidão começa quando a gente acha que Deus está devendo alguma coisa pra gente. Então Deus dá alguma coisa ali e a gente fala: não foi tão bom quanto eu esperava, hein? Você pode melhorar da próxima, hein, querido? E, gente, Deus não te deve nada, entendeu? Os servos aqui somos nós e não é Deus. Então a gente tem que ter essa visão de que Deus te deu muito já para você conseguir conquistar e ir atrás dos teus sonhos, sabe? Deus é extremamente cuidadoso com você, mas ele não precisa fazer com que a tua vontade, os teus sonhos aconteçam para que você continue fiel ou amando ele. Pelo contrário, quem tem que correr atrás para mostrar que é fiel e que ama é você. Quem tem que dar alguma prova de amor é você, entendeu? E não é ele. Se ele podia dar alguma prova de amor, ele já deu todas. Cristo na cruz é a maior prova de amor que a gente podia receber, certo? Então, assim, ó, força guerreiro para os meus sonhos e para os meus planos, porque eu já tive muitos planos e muitos sonhos frustrados. Se diante de cada plano e cada sonho frustrado eu repensasse a minha vida com Deus, eu repensasse o amor que Ele tem por mim, eu não sei mais se eu estaria com Deus, sabe? Só que você não pode medir a tua relação com Deus, o amor que Ele tem por você e o propósito que Ele tem a partir dos sonhos e expectativas que você criou e que você esperava que Deus concordasse. A gente tem que cuidar muito do nosso coração, fazer esse autoexame que lá 1 Coríntios diz, pra gente não correr esse risco, assim, de começar a exigir de Deus aquilo que Ele nunca quis pra tua vida, aquilo que não é nem vontade de Deus. Tá? Então, se você, assim como eu, é uma pessoa de sonhos frustrados, eu quero